Hoje nós vamos fazer o processo inverso, né? Como que a gente tem um número decimal finito, tá? Não são dízimas periódicas, esse processo a gente já viu. Como fazer para passar esses números para a forma fracionária? É bem simples, muitos de vocês devem lembrar, né? Mas eu vou relembrar aqui com vocês porque vai ser um tópico de prova, né? Deixa eu aumentar aqui a grade porque fica muito pequenininho aqui. Não consigo trabalhar bem. Aí, beleza. Então assim, ó, como que funciona, né? Então vamos começar aqui pela letra A, que ele pede para você transformar o 0,5 numa fração. Bem simplesinho. Como que a gente faz o procedimento? Sempre vai ser assim, ó. A gente vai considerar no numerador o número sem a vírgula. Então, se você excluir a vírgula, o número que você vai enxergar no numerador é o 5. Imediatamente após você colocar o número sem a vírgula, no denominador você vai colocar o número 1. Porque a divisão sempre ela vai ser por 10, por 100, por 1000, por 10 mil, por 100 mil, por 1 milhão. E a quantidade de zero que você vai colocar vai depender da quantidade de casas decimais que você tem depois da vírgula. Então aqui ó, você tem uma casa decimal depois da vírgula. Então você vai dividir por um único zero. Tá? Você vai colocar um único zero depois desse 1. Muito bem, então é 5 décimos. Esses 5 décimos a gente pode simplificar por 5. Tá? E aí a gente vai ficar com meio. E óbvio que você já sabia que 0,5 corresponde a meio, né? Então aqui eu só estou fazendo para vocês entenderem o processo. Então isso aqui é 1 meio. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Bom, vamos para a letra B de Bosque. Então, letra B, a gente tem o seguinte, 2,4. Então, primeiro passo, aqui o número que você enxerga aqui sem a vírgula é o 24, né? Rodolfo. Então, isso sobre 1. Aí a gente vai contar quantas casas decimais tem. Olha, a gente só tem uma casa decimal depois da vírgula, então somente um zero, tá? Então eu vou dividir isso aqui por 2, porque dá para simplificar. Então vou dividir por 2. A gente sempre vai tentar achar a fração irredutível, certo? Então eu vou ter aqui 12 sobre 5. Ó, 12 quintos. Certo? Muito facinho, né? Letra C de cavalo. Então, a letra C você tem 0,02. Ó, então o que você vai ter aqui? Ó? O número que se enxerga sem a vírgula é somente o 2. Aí, imediatamente, você coloca o 1 aqui no denominador. E aí você vai contar quantas casas decimais você tem depois da vírgula. Então, você tem 2 casas decimais, então você vai dividir por 100. Também dá para simplificar por 2, né? E aí eu vou ter 1 sobre 50. Né? Então, aqui 1 sobre 50 avós. Letra D de dado. 1,25. Então, que número aqui se enxerga sem a vírgula? O 125. Imediatamente a gente já vai colocar o 1 no denominador e vamos contar quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. Também eu tenho 2 casas decimais, então eu vou colocar aqui 2 zeros. Note que também eu consigo simplificar. Aqui já dá para simplificar por 25, tá? Vou ser um pouco mais ousado. Vou simplificar aqui por 25. Ah, professor, não consigo enxergar que dá para enxergar. Então vai simplificando por 5, depois simplifica por 5 de novo. Aí você vai fazendo, né? Então aqui vai ficar 5 e embaixo vai ficar
4. Então, 5 quartos. Espera aí que tem alguém entrando aqui na sala. Só um momentinho. Bom dia, Letícia. Letra E. Vou fazer a letrinha E. Facinho, né? Isso aqui, né, pessoal? Então, vou fazer só a letra E e depois a gente já vai para o próximo, tá? Vou deixar o restante para vocês. Ah, professor, e o último que é negativo? Você vai transformar na fração e vai botar o menos na frente. Tá? Não tem segredo. Então, aqui o número sem a vírgula que você enxerga é o 16. Já vou imediatamente colocar o 1 aqui no denominador. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma única casa. Então, você vai colocar 1, 0. Isso aqui dá para simplificar por 2. Então, eu vou ter aqui, ó, 8 quintos. Bem facinho, né? Muito facinho. Então, aqui, 8 quintos. Beleza? Aí eu vou deixar o restante para vocês fazerem, porque esse exercício é bem tranquilo, né? Não tem nada de tão complicado para fazer. Alguém tem alguma dúvida, hein? Ô, professor. Na questão do numerador, se tiver zeros na frente do número da unidade, a gente ignora os zeros? Sim, porque você, por exemplo, você fazer... Quando eu falo assim, 0,02, né? Você vai excluir a vírgula. 002, na verdade, é o número 2, certo? Certo. Tá? Se colocar 0 na frente do número, preceder um número com 0 não altera ele, né? Entendi. Beleza? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Então vamos para o próximo aqui, ó. Aqui é para a gente colocar os números em ordem crescente. Bom, você tem duas formas de fazer isso. Como a gente está em fração, eu vou trabalhar em fração, tá? E para você poder comparar números fracionários, você tem que deixar eles todos com o mesmo denominador. Tá? Isso implica que você vai pegar todos esses denominadores aqui, ó, né, que são o 5, o 2 e o 3, né, que são os denominadores diferentes aí de todos que tem, e fazer o mínimo múltiplo comum entre eles. Então, 5, 2 e 3. Então, vamos fazer o MMC desses caras aqui, ó, tá? Vamos fazer o MMC bonitinho deles. Para ver o que acontece. Na verdade, você já sabe porque eles são primos, né? Então, quando eles são primos, o MMC vai ser o produto entre eles. Então, vou começar aqui pelo 2. Então, aqui continua 5. Aqui dá 1. E aqui 3. O próximo é 3, 5, 1 e 1. Aí eu tenho 5, que é 1, 1 e 1. Então, você vai ter aqui o produto desses três caras vai ser o MMC, né? 15, 30. Então, a gente vai ter que o MMC é 30. Bem tranquilo, tá? Então, aí o que você vai fazer, né? Como você tem aí 6 frações, eu vou colocar assim, ó. 30, 30, então, vou colocar os denominadores aqui, ó. Eu não sei se vocês lembram do procedimento, né, para achar as frações equivalentes, mas a gente faz assim, né? Divide pelo de baixo e o resultado que der multiplica pelo de cima, tá? Então vai ficar assim, ó, 30 divididos por 5 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, mas note ali que tem um negativo na frente, então vamos colocar negativo, tá? 30 divididos por 2 dá 15, 15 vezes 7 dá 105.
Aí 30 divididos por 3 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. Então vou colocar o 10 aqui. Note também que tem um negativo na frente, então vou colocar um menos. 30 divididos por 2 dá 15. Desculpa, 30 divididos por 5 dá 15. 15 vezes 2. Espera aí, me perdi. Onde é que eu tô? Ah, tá, tô aqui, tô me perdendo, tô aqui. 30 divididos por 5 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. 30 divididos por 2 dá 15. 15 vezes 1, 15. E 30 divididos por 2 dá 15. E 15 vezes 5 dá 75. Beleza, pessoal? Então, aí como você tem todos os denominadores iguais, você pode colocar isso aqui em ordem crescente. Para organizar bem, né, para não ficar uma coisa meio perdida, eu vou colocar assim, ó. Vamos ver quem que é o primeiro, quem que é o menor de todos. O menor de todos é o menos 18. Então, vou chamar ele aqui de 1. Depois, o segundo é o menos 10. Tá? Aí a gente tem aqui o 12, que vai ser o terceiro. O 15, quarto. O 75, o quinto. E o último aqui, ó, o maior de todos, o sexto. Tá? E a gente vai pegar e colocar em ordem aquelas frações que está aqui, ó. Essas frações aqui a gente vai colocar em ordem crescente. Vou colocar aqui embaixo, tá? Vou colocar assim, ó, fazer bonitinho. Então vai ficar assim, número 1 é justamente quem? O 3 quintos, menos 3 quintos, então ele continua onde ele estava. Então, número 2 é o menos 10 sobre 30, que corresponde ao menos 1/3. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1/3. O 3 é a quarta fração, né? Então, vai ser o 2 quintos. Depois, o 15 sobre 30. Opa, não é 15 sobre 30, desculpa. Tá a fração que está lá, né? 2 quintos vai ser 1/2. Depois é o 5/2. E por fim, a segunda fração, né? A sexta, né, que é a maior, vai ser os 7/2. Então aqui nós colocamos esses caras em ordem crescente. Essa é uma possibilidade de você fazer. Qual seria outra possibilidade? Você transformar todos esses caras aqui em decimais, né? Fazer a divisão de numerador por denominador e aí botar em ordem crescente. Aí fica a teu critério. Eu prefiro trabalhar assim, né? Dessa forma, até porque ele deu em fração, eu vou trabalhar em fração, mas nada impede que você trabalhe com decimal. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo, né? E aqui é para a gente obter as frações geratrizes, que talvez seja a parte mais difícil desse conteúdo, que a gente tem que lembrar daqueles métodos, né? Então vamos puxar para cá. Bom, esse aqui foi o primeiro caso, né, que eu expliquei. Mas assim, existe um caso geral, né? Então vamos só lembrar aqui dos elementos, né? Desculpa. O que vem antes da vírgula é a parte inteira. O que vem entre a vírgula e o período é o antiperíodo. E aquilo que se repete é o período, né? Então, lembrando dos elementos aqui que a gente tem, nós temos a parte inteira, que a gente chamou de PI. Desculpa.
o anteperíodo, que a gente chamou de AP, e o período. Tá? Lembra que para cada algarismo do período, a gente vai associar um 9, e a cada algarismo do anteperíodo, a gente vai associar um 0. Tá? Então, como é que a gente fazia nesse primeiro caso aqui, né? Esse primeiro caso é o seguinte, que não tem anteperíodo e nem parte inteira, né? A parte inteira é 0 no caso. Então, a gente vai pegar o período, que corresponde a quem? A 7, né? Como o meu período é só o 7 e tem um único algarismo, que é o 7, então eu vou associar um 9. Para cada algarismo do período, eu associo um 9. Como o meu período é 7, que é o elemento que se repete, então... mas não tem 3 7, então não é 3 9. Não. O período é o algarismo que se repete. Então, o algarismo que se repete é o 7. Então, ele tem um único algarismo nesse período. Tá? Então, é 7 nonos. A mesma coisa aqui, né? A situação é análoga, né? Então, você tem o período que é 4. Para cada algarismo do período, você associa um 9. Então, 4 nonos. Bem facinho. Tá? Aqui, ó, como você tem o tracinho em cima do 18, então o 18 é o nosso período. E para cada algarismo do período, você associa um 9. Então, 18 sobre 99. Aqui a gente consegue simplificar por 9, né, essa fração. Vamos simplificar tudo por 9. E aqui você vai ter, então, 2 sobre 11. Seria a fração irredutível. Tá? E aí, quando a gente tem a parte inteira, né, o que a gente fazia? Como que a gente fazia a parte inteira? Quando tem parte inteira, a gente fazia assim, ó. A gente pegava a parte inteira e o período menos quem? O período. Tá? Então, nota que você tem aqui. Deixa eu fazer a letra... eu estou indo para a letra E direto, né? Ó, que louco. Tô ficando doido. Vamos apagar aqui e vamos voltar na letra D. E vou fazer ela aqui embaixo, tá? Então, assim, ó. O que a gente vai fazer? Sobre 9. Então, aqui vai dar 2, 18, sobra 3, abaixou o 0. Opa, vírgula 3, 27, sobra 3, abaixo o 0. Dá 3, agora sim. Tá? Então, é parte inteira com período menos parte inteira. Tá? Então, aqui vai ficar 20. Aqui vai ficar 21 sobre 9. Beleza? Tranquilo? Muito bem, vamos lá para a letra E. Então, vamos lá para a letra E. Vai ficar assim, ó. Parte inteira com período, que é o 5, menos a parte inteira. Quantos algarismos tem o meu período? Só tenho um algarismo, que é o 5. Então, isso aqui vai ficar 14 sobre 9. Então, aqui, 14 nonos. Tá? Não dá para simplificar. Letra F. Então, vai ficar assim, ó. Parte inteira, período, que é o 35, menos a parte inteira, que é 2. Isso aqui sobre. Note que agora o meu período tem 2 algarismos, que é o 3 e o 5. Então, vai ficar sobre 99. Então, isso aqui vai ser igual a 233 sobre 99. Tá? 233 sobre... Oi? Por que 99 mesmo? Que eu não consigo entender. Porque aqui, ó, se você notar, diferentemente dos outros, note que aqui o meu período ele é o 35. Então, tem 2 algarismos no meu período, o 3 e o 5. Então, para cada algarismo do período, você coloca um 9. Note que no anterior aqui, ó,
o que está se repetindo é o 3. Então, o período é somente o 3. Não sei se ficou claro. E por que antes era 10? Porque não eram dízimas periódicas. Entendeu? Aquilo lá eram números decimais finitos. Então, quando a gente tem números decimais finitos, é daquela forma. Quando a gente tem dízima periódica, é um outro processo, tá? Entendi. Obrigada. É que aqui, ó, você tem que notar que é uma dízima periódica. Como é que eu sei que é uma dízima periódica? Por causa desse tracinho aqui que está aqui em cima. Se fosse simplesmente 2,35, tá? Aí sim. Que número que você enxerga sem a vírgula? O 235, quantas casas depois da vírgula? 2. Aí seria sobre 100. Tá? Se não tivesse os 3 pontinhos. Daí é o 2,35, é uma dízima não periódica. Isso aqui é um número decimal finito, né? Então aí você faria dessa forma. Procederia dessa forma. Beleza? Beleza. Aqui 1,2, né? Na verdade, assim, eu me esqueci aqui no enunciado, né? Mas se fosse 1,2 somente, seria 12 sobre 10. Mas aqui faltou o meu lindo tracinho aqui em cima, né? Que é um 1,2. Então, letra G, a gente tem o seguinte, ó. A gente vai fazer assim, ó. Parte inteira com período menos parte inteira divididos pelo quê? Bom, quantos algarismos tem o meu período? Um único algarismo. Então, um único 9. Isso aqui vai ser 11 nonos. E, por fim, a letra H, que agora a gente tem um antiperíodo, então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem um algarismo aqui no antiperíodo, que é o 2. Então, como que a gente procede? A gente vai fazer assim, ó. Parte inteira com antiperíodo com o período, certo? Note que eu estou unindo quem aqui, ó? Só um momentinho aqui, pessoal. Quem que eu estou unindo ali? Eu estou unindo... Deixa eu botar aqui para ficar claro. Estou unindo PI, PI com AP com o P, tá? Que é 1235. E depois o que a gente faz? A gente vai fazer menos o quem? A gente vai fazer menos... Opa, deixa eu pegar aqui o azul. Parte inteira e antiperíodo. Então, note que aqui agora você vai ter a parte inteira, o PI e o AP. Tá? Agora, no denominador, primeiro, quantos algarismos tem o meu período? Se você notar, o meu período é o 3 e o 5, então 2 algarismos, 2 noves. E o meu antiperíodo é composto somente pelo número 2. Então, 990. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1223. 1223 sobre 990. Então, se você dividir aqui, você vai ver que você vai ter 1,235353535, tá? Então, lembrando só que eu cometi um errinho, né, pessoal? Aqui, ó, é parte inteira, tá? Não é período. Beleza? Então, vamos colocar ali só as respostas, né? Então, 1,2 a gente tem 11 nonos.
Aqui no 2,35 a gente tem 233 sobre 99. E aqui a gente tem 1.223 sobre 990. Beleza? Alguma dúvida aí? Tranquilo, né? Você tem que gravar os métodos, né, de como fazer. E se você tiver na dúvida, né, faz a prova real para ver se dá certo. Tá? E aqui, ó, na 10, né, são expressões para você calcular envolvendo dízimas periódicas. A minha sugestão é que quando vocês têm dízima periódica no cálculo, você sempre transforma em fração, tá? Sempre quando tiver uma dízima periódica num cálculo, vocês transformem ela em fração e opere com fração. Aí aqui tem as barrinhas, né? O que é essas barrinhas aí? Que eu não comentei ainda. Essas barrinhas é o que nós chamamos de módulo de um número. Vocês não devem lembrar bem o que é isso, mas eu vou lembrar com vocês. Módulo de um número, né? E o que é esse módulo desse número? Módulo de um número. Na verdade, o módulo de um número é a distância do número ao zero. Como assim? Bom, se é distância, em primeiro lugar, se módulo é distância, isso significa que o módulo sempre vai ser o quê? Maior que zero. Porque se a gente está se referindo à distância, então sempre vai ser um número maior do que zero. Então, o que significa esse tal de módulo? Então, vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Você tem a reta numérica. Aqui no meiozinho, você tem o zero. Tá? Então, aqui zero. Para cá, você vai ter os números positivos. 1, 2, 3, 4. Para cá, você vai ter os números negativos. 1, 2, 3, 4. Então, você vai ter aqui menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Para cá você vai ter 1, 2, 3 e 4. Então, se eu pergunto assim, qual que é o módulo de menos 3? Bom, você vai vir aqui, ó, no menos 3 e vai calcular a distância dele até o zero. Bom, qual a distância dele até o zero? É simplesmente o valor 3, né? E qual é o módulo de mais 3? Bom, se você analisar o módulo de mais 3, também vai ser quanto? 3. Então, isso significa dizer que o módulo é sempre positivo. E como que a gente denota o módulo, né? A gente faz assim, ó. Quando eu quero um módulo, eu coloco o número entre barras. Então, o módulo de menos 3 vai ser igual a 3, ou seja, a distância do menos 3 ao zero é 3. Módulo de mais 3. Qual a distância do mais 3 ao zero? Também é 3. Qual é o módulo de menos 19? Módulo de menos 19 mais 19. Então, o módulo é sempre positivo. Então, se ele é positivo, continua positivo. Se ele é negativo, ele fica positivo. Tá? E qual que é o módulo de zero? Qual a distância do zero até o zero? É o próprio zero. Positivo ou negativo? Não, zero não tem sinal porque zero é elemento neutro. Então, ele é nem positivo e nem negativo. Tá? Esse é o conceito de módulo. Então, quando você for fazer isso aqui na lista, né, esse exercício com módulo, você vai resolver o que está dentro do módulo, você vai chegar num número aqui dentro do módulo, e aí esse número você vai calcular o módulo. Tá? Então, a gente pode até fazer aqui alguns exemplos, a gente tem alguns minutinhos. Então, vou começar aqui pela letra A.
Então tá aqui, ó. Vamos resolver essa expressão, bem facinho. Não tem nada de tão difícil. Mas vamos transformar tudo em fração para ver como é que fica esse resultado aqui. Muito bem. Então vamos lá. Bom, 0,555 em fração vai ficar 5 nonos. 1,8. Note que é uma dízima periódica, então eu vou fazer parte inteira período menos parte inteira divididos por um único 9, porque eu tenho um algarismo no período, mais parte inteira e período menos a parte inteira, divididos também por 9. Então o que eu vou ter aqui? 5 nonos mais 17 nonos mais 34 nonos. Então eu vou ter aqui o seguinte, 17 com 5 dá 22, 22 com 34 dá 56 nonos. O que acontece se eu dividir isso aqui? Será que dá uma dízima periódica também? Não sei, vamos fazer. 6 dá 54. Sobra 2, baixo 0. Então aqui dá 2. Dá 18. Sobra 2. Baixo 0 dá 2, 18. Então vai dar uma dízima periódica, né? Então isso aqui é igual a 6,2. Tá? Ou, se você preferir, pode deixar na forma de fração. 56 nonos. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Vou fazer uma com módulo daí. Pegar aqui a letra C e aí a gente fecha. Então vamos resolver o que está aqui dentro do módulo primeiro, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai resolver a multiplicação. Então vai ficar assim, 2 que multiplica. Como a gente está fazendo a multiplicação, a gente tem que fazer regrinha de sinal. Então mais com menos dá menos, 3 vezes 2 dá 6. Tudo isso aqui no módulo. Menos, vamos resolver o que está dentro do outro módulo. 3 eu vou repetir, mais com menos dá menos. 2 vezes 3 dá 6. Então aqui vai ficar módulo de menos 4 menos módulo de menos 3. Você não pode fazer regrinha de sinal aqui, menos com menos. Você primeiro tem que resolver o módulo. Então vai ficar módulo de menos 4 dá 4 menos o módulo de menos 3 que dá 3 positivo. Então, se você fizer a regrinha de sinal aqui, se colocasse menos com menos e colocasse mais aqui, estaria errado. Tá? Porque o módulo de menos 3 é mais 3 e 4 menos 3 dá 1. Bem simplesinho também, né? Bem tranquilo. Nota que o que a gente está vendo aqui é basicamente uma revisão do fundamental, né? Quando a gente trabalha com conjuntos numéricos. Então, bem tranquilo aí.